Fala galera, Renatura aqui mais uma vez com um bate-papo maravilhoso que a gente trouxe uma convidada, Geração Papo Reto, videocast, o seu lugar no mundo. E a gente trouxe Rita Amaral, que é uma profissional de saúde mental, psicóloga, neuropsicóloga, professora de psicologia, doutorada na USP. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Paola do meu lado. Olá, pessoal. Prazer imenso estar aqui. E falando de um assunto que eu gosto muito, que é sobre a nossa mente humana, esse mundo tão vasto e complexo. Prazer estar com você aqui, Rita. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? É sempre bom uma oportunidade da gente conseguir compartilhar, né? Os nossos olhares, né? E poder ajudar as gerações, né? Todas as gerações, né? A terem uma melhor saúde mental. E para isso acontecer, a gente precisa conversar sobre isso. Precisa saber que existe esse recurso também, né? Porque a gente estava conversando, né, com uma amiga aqui, uma das entrevistadas, e ela teve questões muito profundas na adolescência dela que gerou uma compulsão alimentar e ela não tinha esse recurso disponível. Não foi oferecido uma terapia, né, uma forma dela entender o que estava se passando dentro dela, emocionalmente, psicologicamente. Então, saber que existe, né, um profissional justamente voltado para tratar exatamente essas questões, né? E a Rita tem uma vasta experiência de 20 anos, 20 né? anos. Já com todos os tipos de pacientes, crianças, adolescentes, adultos. Então, eu acho que vai atribuir e agregar muito aqui na nossa conversa para pais, filhos que estejam passando aí por alguma questão emocional, mental, psicológica. Eu adoro esse tipo de assunto, eu sou entusiasta do estudo da mente humana, mas eu queria saber de você o que te levou a querer entender melhor as pessoas, estudar, fazer o estudo da mente humana profundamente, assim. Eu tive meu primeiro contato com a psicologia, eu fazia uma outra faculdade, eu fazia faculdade de teologia. E lá eu podia pegar alguns créditos extras e uma disciplina me chamou muito a atenção, que foi dinâmica da personalidade. Eu falei, que será isso, né? E vi que quem dava aula era uma psicóloga. E eu fui fazer a aula um semestre inteiro e eu falei, eu tô para isso, porque eu consegui, sabe? Não só compreender, mas fazer muitas inferências a partir do que a gente estava estudando. E aí eu falei, é isso que eu quero ser, psicóloga. Né? Eu terminei a faculdade de teologia e fui pegando outras disciplinas que traziam, né, esse olhar da psicologia. E quando eu saí, eu tinha certeza que eu queria ser psicóloga, né? E aí, no tempo certo, eu fui fazer a psicologia. E, assim, a cada dia que passa, eu tenho certeza que eu escolhi a profissão certa. Né? Eu sou suspeito para falar. Tanto é que eu sou um psicanalista quase formado. Eu ainda estou terminando o curso de psicanálise. Mas o que te levou a isso? Você já se sentiu perdida e sem um amparo? Como que foi isso? Não, na verdade não. Na verdade, eu acho que para mim o que me seduziu nessa profissão foi entender mesmo a mente humana, né? Foi essa possibilidade de olhar para o outro e falar assim, não é o que ele está dizendo em voz alta, é o que ele está calando. Isso para mim traz uma aura de mistério, mas a possibilidade de fazer uma leitura para além daquilo que está sendo colocado, né? E é exatamente isso que a gente aprende dentro da faculdade e é isso que a gente vai ver e vai construindo dentro da nossa prática, né? É olhar para além do eu tô bem, essa semana foi maravilhosa. Essa possibilidade de olhar, de poder trazer para o outro um olhar diferenciado daquilo que ele está passando ou até externar para ele algo que ele não está compreendendo, não está conseguindo trazer em palavras, isso para mim é algo enriquecedor para minha vida, porque quando eu trago para essa pessoa algo que ela não consegue colocar, que ela não consegue trazer em palavras e às vezes só em atitudes que às vezes até descompensadas, é maravilhoso. De verdade, isso é maravilhoso, porque a pessoa, a partir disso que você apresenta para ela, ou possibilita que ela enxergue, ela vai mudando, ela vai se transformando, ela vai se redescobrindo. Muito legal esse assunto, né? Em geral, eu também sou apaixonada.
E hoje a gente vê muito jovens, principalmente, que estão passando por questões emocionais, né? Hoje existe uma ansiedade velada, né, entre redes sociais que tá demais, né? A gente vê o tempo todo esse recurso, né, de sair da realidade para a gente ficar aqui vivendo, às vezes, por prazeres imediatos, dopamina. E tem muito adolescente, jovens e pais que não sabem lidar com questões de, às vezes, rebeldia de um adolescente, de um jovem. Qual é a forma, né? Então, se esse jovem, às vezes, está passando por alguma questão e a mãe também não está sabendo lidar, você provavelmente tem alguns casos que consegue atender e trazer a solução. Muitas vezes esses jovens não precisam expressar verbalmente, falar, porque às vezes eles não querem falar sobre as questões que estão ali, que às vezes nem eles mesmos entendem, né? São emoções que afloram e às vezes eles não conseguem colocar em palavras, não conseguem expressar o que realmente está passando, e aí você tem todo esse cuidado, essa escuta, para ver o que está além daquilo que talvez ele consiga expressar. Às vezes ele não consegue expressar no primeiro momento, mas expressar é extremamente importante. Então, dentro do processo terapêutico, uma das técnicas é viabilizar que ele expresse mesmo, porque a manifestação verbal, ela é reorganizadora. Quando eu falo da minha dor, eu reorganizo e ressignifico aquilo que está dentro de mim e que eu não conseguia compreender. Então, sim, eu pego muitos adolescentes, já peguei vários adolescentes muito calados, então a gente precisa achar um ponto, né? O que eu precisei fazer foi achar um ponto de conexão para poder trazê-lo para mim. O fato dele vir já é uma grande coisa. Alguns vêm porque são forçados a vir. Era uma dúvida que eu tinha. Como que eles chegam até você? Porque dificilmente o adolescente vai falar, opa, preciso fazer uma terapia. Já tive alguns que pediram para o pai ou para a mãe para trazê-los, né? Mas a maioria vem porque o pai e a mãe entendem que é. Não que ele não ache que ele está precisando de ajuda ou que tem alguma coisa acontecendo com ele. Mas eu acho que ainda, né, tem um misticismo, ou um medo, na verdade, de que psicólogo é para louco ainda. Ainda tem. Isso já foi muito quebrado. Mas assim, eu não preciso para psicólogo, eu não tô louco. Eles chegam, às vezes, a maioria das vezes, por causa dos pais. A maioria. E tem também um outro estigma que a pessoa só vai buscar uma terapia a hora que ela tá enlouquecendo de verdade. Não é um estigma, é uma verdade. É uma verdade. Não é estigma, né? Enquanto ela consegue dar conta, né? Você falou, né? Eu já estudei psicanálise, ainda sou quase formado, né? A minha orientação é psicanalítica. Então, o que a gente precisa, com que eu trabalho é exatamente desta maneira. Trabalhar com ele nessa dificuldade de se expressar, e quando a gente utiliza mecanismos de defesa, e todos nós utilizamos, a partir dos 5 anos, a gente começa, 5, 6, 7 anos, a gente já tem ali a possibilidade de utilizar mecanismos de defesa ou estratégias, mas elas gastam. Tudo que a gente usa demais gasta. Então eles vão para a terapia quando esses recursos que ele utiliza já não estão mais dando conta. Então, sim, eles chegam exatamente neste momento que já tentaram de tudo. Conversas no bar, com colega, com amigo, já foram, às vezes, fazer trabalhos, outros tipos, meditação, mindfulness, né? Mas não falaram, não tomaram contato com as suas dificuldades. E chegam as famílias também, né, para você, que vai... Acredito eu que chega o pai, a mãe, o filho, enfim. Como que isso chega para você? Chega a família toda? Às vezes você trata todo o complexo familiar? Às vezes chega um, né? Às vezes chega um. Porque as dinâmicas familiares, elas sempre vão estabelecer um bode expiatório, né? Isso faz parte da sistemática da família e das dinâmicas familiares. Então, sempre vai ser um que vai ser o depositário das, entre aspas, neuroses desses familiares, dessa família, desse funcionamento disfuncional. Ele chegando, e quando a gente detecta que existe algo na família que está dificultando e que a família precisa de um processo terapêutico, né, um atendimento familiar, aí a gente propõe, né? Nem sempre é aceito. E o que você acredita que seja o maior erro dos pais que eles cometem e que não percebem, né? Que
ninguém quer errar. Hoje eu vou errar, hoje eu vou fazer alguma coisa para prejudicar alguém. Existe alguma que já é coisa mais recorrente, um erro dos pais mais gritante que eles cometem sem perceber? Seja negligenciar, por exemplo, o próprio filho. Então, hoje o que eu vejo muito nas gerações mais novas, né, as mais próximas agora do período que a gente está, é muito a dificuldade de dizer não e de estabelecer limites. Então, acho que esse é Com certeza que acontece. é uma das grandes dificuldades, porque a gente precisa entender que a família é nosso primeiro núcleo, né, de aprendizagem e desenvolvimento. Que deveria ser o porto seguro, né? Deveria ser o porto seguro, né? A gente tem a possibilidade dentro da família de conduzir este indivíduo e quando e estabelecer mesmo, aqui pode ir, aqui não pode, não deixar que as hierarquias funcionem dentro da família também é algo muito complicado. Por exemplo, eu entendo como uma dificuldade para as famílias quando elas perdem o estabelecimento de quem é pai e quem é filho, quem é mãe, quem é filho, né? Então, ser amigo dos filhos, pai e mãe não pode ser amigo dos filhos, né? Os meus amigos, eu falo do jeito que eu quero, até o quanto eles toleram, eu viro as costas, bato a porta, falo que não quero ver, né? E quando eu quero voltar a conversar e eles querem conversar comigo, eles voltam, mas é uma relação de iguais, de pares. E com os pais não existe, não pode haver isso, porque eu preciso ser guiada. Qualquer criança precisa ser guiada. E o interessante é que os adolescentes, eles necessitam. Então, quando a gente vê algum adolescente praticando determinadas coisas, né, ele está gritando por este limite, ele está gritando por me diz por onde eu vou. Né? E às vezes o que eles ouvem ele é impossível, eu não consigo, ninguém lida com ele. Isso também vai criando nessa criança e neste indivíduo a crença de que ele é assim mesmo. Pronto, ninguém mais acredita em mim, eu não preciso, ninguém quer me conduzir, eu não tenho um apoio o suficiente e algo até inconsciente. A escuta, né, desses pais também, eu acho que é importante. Porque existe, né, a autoridade dentro de casa que tem que existir, obviamente. Como criança a gente precisa disso, adolescente. Mas também o acolhimento desses pais para poder ter essa conexão do olho no olho e entender o que se passa, às vezes, através de uma pergunta, né, de uma escuta empática, né, uma escuta ativa, com presença e assim a criança, adolescente, jovem conseguir se sentir à vontade para poder se expressar também sem ser rechaçado ou que vai levar bronca. Mas eu acho que esse ambiente, a gente está aqui com você, né, pode confiar, vem falar com a gente. Eu acho que é importante. Esse ponto que você tocou é muito interessante, porque estabelecimento de hierarquia não quer dizer tirania. Sim. Eu acho que quando você traz isso, fica muito claro esse tipo de comportamento, né? Então, é poder ouvir, é poder estabelecer diálogo. Né? Então, a escuta é uma capacidade de ouvir para além também, né? Então, quando o pai e a mãe conseguem estabelecer um ambiente onde há escuta, né, há a possibilidade deste indivíduo, desta criança, desse adolescente, trazer as suas necessidades, as suas dúvidas, as suas angústias, né? E os seus limites, né? Exatamente. Isso proporciona um crescimento para a família toda, né? O difícil, e aí eu acho que uma das dificuldades que existem hoje nas famílias é que os próprios pais, eles também estão carregando as suas dores e também não trabalham essas suas fragilidades emocionais e aí eles não têm estofo para trabalhar e cuidar e amparar esses filhos. E era uma questão que eu queria entrar. Na sua visão analítica, existe algum sintoma mais gritante que exatamente ocasione esse comportamento dos pais que reflete para os filhos? E você trouxe talvez seja um dos sintomas, né? O cara não trata
o problema que ele teve lá atrás com os pais, ele acaba trazendo isso para os filhos. Mas existe uma outra situação mais gritante, assim, que você tem percebido nos pais de hoje em dia, com a geração Z, que está ocasionando esse monte de problema emocional, essa desconexão familiar? Eu acho que falta um olhar para essas crianças e para esses adolescentes de integração familiar, né? Eu acho que falta a integração familiar, né? Hoje, se a gente vai num restaurante ou vai numa academia e tem as crianças, elas estão todas ali com os seus notebooks ou iPads, celulares, né? E quando os pais estão em casa, ao invés de ter, né? E assim, a gente até entende, né? As rotinas, as dificuldades que a vida moderna acaba exigindo dos pais hoje em dia, mas um momento de qualidade vale mais, né? 20 minutos de qualidade com esses filhos vale mais do que um dia inteiro ao lado deles, cada qual no seu aparelho. E tendo em vista isso aí que você trouxe, como é que a gente começa a reconstruir essa conexão? A gente sabe que, obviamente, terapia, os meios mais tradicionais e os meios que a gente sabe que funcionam. Mas, tá, não vou fazer a terapia por enquanto. Existe alguma dica, algum método que a família pode trabalhar em casa para reconstruir essa conexão familiar, que eu acredito que seja simples? É porque eu gosto do assunto, a gente sabe que tem vários meios, mas o que a gente pode falar para os pais, para a família que está em casa? Uma dica simples para ele buscar essa reconexão com a sua família, né? Promover atividades em conjunto, né? Então, hoje em dia, a gente vê bastante que tem uma retomada de jogos, né? A gente tem agora bares, a venda de jogos aumentou muito. Por exemplo, ao invés de assistir televisão, assistir um filme na Netflix, que é legal, é gostoso, né? Jogo de tabuleiro. Jogos de tabuleiro. Atividades prazerosas que unam a família, né? Um passeio num parque, mas um passeio no parque sem estar conectado, por exemplo, né? Aquele momento de você sentar, né? De conversar, de ouvir, né? De fazer uma brincadeira mesmo, retomar uma brincadeira de criança, mas estabelecer atividades em que a família toda possa participar, né? Acho que é um primeiro momento, porque são tempos de qualidade que se dá para a família. Isso é legal que você está trazendo, porque existe um estudo, eu vi até esses dias, um estudo que eles fizeram, não vou lembrar a fonte agora, mas lá de trás, onde você gasta seu tempo de qualidade? Então tinha vários fatores. O primeiro ali era a família. Então, conforme os anos vão passando, vai diminuindo a barra da família, e aí vai passando, os amigos ultrapassaram. E aí vai passando os anos, aí happy hour, bar. Chegou no, se não me engano, anos 2000 até 2010, assim, mas explodiu internet, digital. Mas assim, atropelou esse tempo de qualidade com os amigos, com família, com seja lá o que for. Então eu acredito também que o movimento digital seja uma das grandes problemáticas que a gente tem visto nos casos de aumento de desconexão familiar. O que você acha sobre isso? Você acha que também é por aí? Sim, eu acredito que o excesso de telas e o excesso de conexão, ele contribui sim para que esse momento familiar aconteça. E se a gente pensar bem, quando eu estou numa rede social, quando uma criança fica muito tempo numa rede social, um adolescente, ele está num mundo que não é o dele. Então isso... Que não é real. E que não é real, tá para além dessa realidade. As pessoas lá são felizes. Não, elas postam uma felicidade. Eu sempre uso a analogia vitrine de loja. Exato. Eles colocam na vitrine o que tem de melhor. Uma loja, por exemplo, de calça jeans não vai colocar uma calça a pior do estoque, ela vai colocar a mais bonitona. É a mesma coisa a gente trazendo esse diagnóstico, fazendo um paralelo com a rede social, a pessoa vai colocar os momentos felizes, né? Exato. Ninguém vai postar acordando, chorando o dia que ela tá mal. Vai postar o prato bonitão, a viagem que fez, o carrão. Exato. Então, as pessoas acabam acreditando nesse movimento e aí surge aquela estilingada de dopamina, né? E deixa as pessoas doentes. Frustração, porque é uma... Exato. E não sabe como lidar. Exatamente. Não tem pais que conseguem conversar, os amigos, ele não pode mostrar essa vulnerabilidade,
e ele fica, Uhum. né, trazendo cada vez mais essa bomba relógio, que uma hora vai explodir de alguma forma. Exatamente. Então, galera, você que tá em casa aí, a gente já sabe que você fica um tempão no celular. Às vezes tem famílias que ficam na sala, todo mundo, cada um no seu celular, ninguém se conversa, na mesa. Vamos tentar quebrar isso daí pouquinho. Você não precisa largar de um dia para o outro. Mas essa conexão familiar, isso vai te trazer benefício lá na frente. Isso vai te trazer de volta para a vida real. Por isso que isso aqui é um papo reto para a vida real, para a gente trazer as conexões de volta. É isso que a gente quer mudar nessas famílias, não é isso? Sim, e se a gente pensar um pouco nas conexões, né, nas interações que eles fazem, né, nas redes sociais, o tempo que eles passam conectados, né, isso, você falou da dopamina, né? O excesso de dopamina, né, não permite que as crianças, ou que o indivíduo, né, de uma forma geral, tenha uma produção natural. Né? Precisa de estímulo, e a dopamina em excesso, ela é de fato, a dopamina ela acaba sendo... Tem muita opção na mão. E ela, não, quanto mais você estimula, mais você quer. É uma droga, né? É igual açúcar, igual cigarro. Que também aumenta o estímulo Os da prazeres dopamina. imediatos. Né? O que eu ouço de assuntos do tipo, ele dorme 3 horas da manhã e acorda às 7 para ir 6 para ir para a escola. Não aprende, né? A gente aprende enquanto dorme, né? Eu acho que talvez uma solução para pais, filhos, né, dentro de um lar, é estipular também, né, um limite, até quanto tempo você pode ficar no celular, e estipular, determinado horário você tem que parar, e isso começar também com os pais, porque não adianta eles quererem que os filhos saiam do celular, se desconectem, se eles estão ali o tempo inteiro também conectados. Então eu acho que estabelecer entre si, né, um acordo, um combinado de algum horário, em algum momento que estão todos dentro de casa, esse horário ninguém vai pegar no celular. A partir de tal hora. Ou a partir de tal hora, para já ajudar. Todos estamos desconectados. Sim. E com o tempo isso acaba entrando mesmo, né, na rotina deles. E vão descobrir outras maneiras de interagir, maneiras de conversar, de se conectar, mas uma conexão real, né? Uma conexão muito mais real. Mas porque a gente precisa de limite, né? Sim. E assim, existe um limite, assim, um teto que um pai possa chegar, um filho possa chegar. Porque se não tiver esse combinado dentro de casa, não tem como ter uma qualidade mais regra. É regra, né? Uma regrinha assim, obviamente, né? Não é aquela coisa tirana, mas tem que ter um limite dentro disso. Combinado, né? Combinado. Você fala para estar desconectado, ou o tempo de ficar Pra tudo, assim, eu acho que pro pai ser pai, pro filho ser filho, sabe? Pra tudo, pra funcionar as coisas. Essas coisas de combinado, eu acho também bastante complicado. Eu acho bastante complicado, porque se você faz muitos combinados, né, depois, assim, né, a criança vai se habituando que para ela fazer qualquer coisa, ela precisa, às vezes, né, receber algo. Né? E aí vira uma moeda de troca, né? Mas algumas coisas têm que ser estabelecidas, né? Os pais precisam ser mais assertivos. Não, a partir de tal hora, não. Sim. Mas eu gosto de tal programa. Não, então... esse programa, ele passa em qualquer outra hora? Ele reprise... Tá, então você assiste esse programa em tal hora, né? E eu acho que outra coisa muito importante é monitorar, né, o que é visto pela... tem que ser presente, né? Tem que ser presente. Esse monitorar que você fala, que eu julgo que é estar presente. Você estando presente, você tá ali, tá cercando, tá bem. Mas é importante que a pessoa tá consumindo. Com quem ela tá conversando, o que ela tá consumindo, né? Eu acho isso bastante importante, porque hoje, assim, é um risco muito grande que as... Sobre a reclamação dos adolescentes, por exemplo, que chega lá no seu consultório. O que
existe uma intersecção ali que eles falam bastante que está acontecendo. O meu pai isso, meu pai aquilo, na escola, ou é bullying, não sei, alguma coisa do tipo. O bullying, por exemplo, é uma reclamação ou uma queixa recorrente. Mas às vezes a gente vai olhar e vai observar o que está acontecendo e nem sempre é de fato um bullying estabelecido. Mas existe uma fragilidade tão grande. Não é só um vitimismo, né? Porque o vitimismo tem ali algo de querer manipular, né? Tem uma certa manipulação não é intencional, mas existe. Ela não tem recursos para lidar com um outro que não gosta dela, que não aprecia. E quando vem, a gente começa a conversar, às vezes de fato é um bullying. Às vezes de fato é um bullying, mas às vezes não é. Quando a gente, e eu acho que esse é um problema das redes sociais, né? Que assim, tudo é patologizado. E nem sempre é dessa maneira, né? Então, existe o bullying, aí a gente vai trabalhar isso, né? Isso é legal, porque o adolescente não sabe lidar com o não, com a negação, né? Ele não sabe lidar com o não, ele não sabe lidar com... o não é estabelecimento de limites, né? Que é primordial da função paterna, tá? Então, a gente vê também muitas famílias na ausência deste pai e aí a mãe tem que fazer as duas coisas, às vezes, né? Ou precisa de alguém que venha e estabeleça essa função paterna, né? Que é a abertura, a função paterna é a abertura da sociedade para essa criança, essa inserção. Mas para eu viver em sociedade, eu preciso ter limites, eu preciso saber aonde estou eu, aonde é o outro, aonde somos nós. Né? Isso é muito importante, porque dentro de casa, muitas vezes, esses limites não são estabelecidos ou não querem ser cumpridos, né? E é muito importante que isso seja claro para que dentro de uma casa existe realmente essa hierarquia, existe a autoridade, que é o pai, que é a mãe, e que ele está ali, né, vivendo nesse ecossistema. Sim. Que um dia ele vai criar o dele, mas que por enquanto ele está agregado ali e tem que estabelecer, né, algumas regras. Claro que o autoritarismo, diferente de autoridade, não é o caminho ideal, mas eu acho que muitos pais acabam indo justamente pela rebeldia do filho de não querer cumprir as regras. Mas a criança, um adolescente, ele não cumpre a regra porque foi permitido que ele descumprisse a regra desde criança, né? Então, não quando foi você dado esse limite desde criança, né? Quando você diz, a criança dá um tapa no pai ou na mãe e você fala, não faz assim, né? Ou, não, ele tá só nervoso, né? E não é para castigar, não é para bater, mas é para dizer, olha, Tem que ser firme. isso não pode acontecer. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, né? Ou quando a criança começa a jogar as coisas porque tá fazendo uma birra e você diz assim, olha, eu não vou aceitar isso, ou conversar com ele, né? Tudo isso acaba se extrapolando lá, porque não foi bem estabelecido aqui quando criança. Então, a gente tem que começar desde criança, desde pequeno. Quando chegar na adolescência, às vezes eu já recebia mães queixando de filhas adolescentes ou filhos, dizendo assim, ela não faz nada em casa, ele só quer ficar fazendo as coisas dele. Aí eu diz assim, tá, quando ela era criança, né, na anamnese, quando ele era criança, como é que você convidou ele a participar das coisas da casa? Então, assim, ele guardava os brinquedos? Não, ele não guardava. Ele, por exemplo, tirava o prato dele da mesa? Não, ele não tirava. É muito criança. Você pedia ajuda para varrer a casa, mesmo que fosse do jeitinho dele? Não, eu sou a mãe, eu tenho que dar. Pode dar um problema muito grande, porque vai largando de mão, porque dá trabalho. Sim, dá muito Cuidar trabalho. direito dá trabalho. Dá muito trabalho. E aí o pai e a mãe vai deixando, vai largando de mão, vai transferindo responsabilidade. Às vezes transfere para o colégio, que não é responsabilidade de educar. Claro, também faz parte complementar da educação, mas acredito eu, que a educação tem que vir de casa, dos pais, e sim, o colégio ele complementa com com tudo que ele pode oferecer. Mas o que eu mais vejo aí por aí é a transferência de responsabilidade dos pais. Larga na vida aí que a vida cuida. E chega uma hora que os pais ficam desesperados e não sabem porque mais o preço vem, né? O preço vem. Então, assim, foi importante você falar
fazer a escola, né? E assim, a escola não é para complementar a educação. A escola é para ensino, é para letramento, né? Ela não complementa a educação, é parte acadêmica, né? Quem tem que ensinar e educar os filhos, ou as crianças, os jovens, são os pais. A criança tem que ir lá para a escola e aprender a conviver. Isso sim, mas não é uma educação, é a possibilidade, né, de criar e viabilizar a convivência. Engraçado, eu tinha uma visão errada, né? E engraçado, como eu trabalhei muito tempo com escola, né? Não diretamente dentro da escola, mas relacionado ali ao ambiente escolar, mais do sentido lúdico. E o que eu mais ouvia do corpo acadêmico, da escola, das pessoas envolvidas, a cobrança do pai, da mãe, em cima do colégio, por responsabilidades que seriam deles. Exato. E aí eles cobram, eu tô pagando e você tem que fazer isso, e meu filho tá assim. Só que não é problema da escola isso. Isso é uma questão dos pais educarem, né? O problema que eu digo assim, né? Não é... A escola não vai colocar o seu filho no eixo se você não faz seu trabalho em casa. Então, mas o que é colocar no eixo, né? Se eu quero que ele dê conta, né? Que você falou, transfere a responsabilidade. Eu quero que a escola dê conta do que eu não consigo fazer. Então, eu não consigo estabelecer um limite para o meu filho. Eu vou exigir que a escola faça esse estabelecimento de limite? Não, né? Parece absurdo, mas acontece de Não, muito. acontece. O ano passado, eu passei o ano inteiro indo a cada 15 dias numa escola. E às vezes, né, escola de educação infantil mesmo. E às vezes eu ouvia os professores ou a coordenadora, né, relatando algumas coisas muito curiosas dos pais, né? Assim, mas não é tudo, não são todos os pais, né? Existem pais que estão ali, né, fazendo o seu papel, né? Só que as crianças nos quais os pais não fazem esse papel, elas se evidenciam tanto porque é tão disparatado o comportamento delas que parece que é essa massa que existe ali na escola. Eu acho que essa transferência é quase um grito de desespero, né, dos pais que não conseguiram, né, se veem talvez numa situação onde realmente não conseguem mais achar soluções. E fala, não, dá um jeito aqui, pelo amor de Deus, né? Só que de uma outra forma. Grito talvez... de desespero travestido de autoridade. Porque eles vão dar carteirada, que vocês têm obrigação, que eu pago, que isso. E às vezes a escola cede porque não quer perder aquele cliente que tá ali o tempo todo. Pais que estão ouvindo a gente, não precisa radicalizar, né, de repente de uma hora para outra mudar tudo, né, o que já tem estabelecido dentro de casa, mas vai pegando alguma dica, começa de repente com alguma coisa que você escutou, que te tocou e vai introduzindo aos poucos, né, dentro da sua casa, né, vendo o que funciona, seja o cientista desse laboratório dentro da sua casa com seu filho e gere conexão, chama para uma conversa. Às vezes eles chegaram num nível que, por não ter feito esse papel desde da criança, né, de pequeno, chega num ponto que realmente vai ficar mais desafiador, né? E talvez eles estejam nesse ponto, assim, eu não sei mais o que fazer. E a consciência tenha vindo um pouquinho tarde, mas veio. E aí, para esses casos, qual que seria o conselho que você daria para esses pais, por exemplo? Acho que é importante mostrar-se genuíno, né, para os filhos e até entender, olha, sim, em alguns momentos eu falhei, mas a gente pode consertar, né? Vamos tentar consertar. Acho que é fazer uma retomada. E se colocar nessa vulnerabilidade. Se colocar, dizer, né? Porque não... Se tá no pai, na mãe, levantar o bracinho e falar, eu errei. Sim. Que é difícil, às vezes, o ego, né? Um lance egóico não deixa a pessoa falar uma coisa tão simples, né? Se os pais não tomam essa rédea, né? Vai ficar bastante complicado. E aí a gente vai ter adolescentes que acham que são eles que podem fazer as escolhas da vida dele. E não, algumas ele pode, outras não. Né? Outras ainda, eles estão ainda sob
o teto dos pais e sob a guarda desses pais. Eles são os responsáveis. Não é você, adolescente, que estabelece que hora você chega em casa. É seu pai e sua mãe, né? Não é você, adolescente, que vai dizer como é que você vai levar a sua vida. Por enquanto é seu pai e sua mãe, porque você é sustentado pelo seu pai e sua mãe. Você deve sim satisfação ao seu pai e sua mãe. Isso é bastante importante, porque você vai para um mundo corporativo daqui um pouco e lá você vai precisar se submeter aos seus líderes. Você vai ter que cumprir regras. Você vai ter que cumprir regras e vai ser ordem. difícil. E não pense Ser que subordinado. a empresa está lá para colocar um tapete vermelho e falar: vem aqui e vamos fazer do jeito que você quer, porque ele não vai fazer. E diferente de casa, se você não estiver prestando, você vai pra rua e ponto final, né? Exato. Caso o seu pai e sua mãe tem que te aturar. São seu pai e sua mãe. No mercado de trabalho, aqui ó, beijo, tchau, próximo. E o que tá acontecendo hoje, né? Sim. Eles não conseguem se manter nos cargos, nos empregos, porque eles querem chegar mandando, ganhando salários altos. E aí do patrão falar alguma coisa, ou exigir alguma ordem. Eles se sentem ofendidos em relação a isso. É uma loucura, né? Mas isso também pode ser um papo para uma outra situação. O que eu queria é que você deixasse aí, para os pais principalmente, que a gente fala bastante com os adolescentes, deixa um insight para esses pais aí que estão perdidos, onde que eles podem chegar, o que eles podem fazer, como que a gente pode resolver isso. E depois no final você fala aí quiser falar do seu trabalho aí, de um trabalho diferente também que você traz para as empresas, que também é legal a gente passar, porque tem muito empresário que escuta a gente. Mas passa um insight para a gente aí do que os pais eles podem fazer em relação a essas questões. É muito curioso. Outro dia eu disse para uma vez eu disse para uma mãe, disse assim: olha, as crianças são resilientes. Elas não se traumatizam com facilidade. Podem dizer não. Simples assim. Simples. E qual a mensagem que você daria para o filho que talvez esteja, né, nesse momento? Escuta. Meu pai não me entende, né? Eu acho que é importante também um conselho para esse adolescente, esse jovem. O limite é um ato de amor. Exatamente, maravilhoso. Muito bom, muito papo excelente. Eu queria até que você me comentou comigo ali fora que você tem um outro tipo de trabalho também que é relacionado às empresas. Fala um pouquinho dele aí só pra gente encerrar. E eu acho que também é importante para alguns pais e a gente termina nosso bate-papo aqui na alta. Eu tenho trabalhado com a saúde mental nas empresas, né? Então eu sou implementadora da NR1, que é uma normativa agora que as empresas têm que cumprir para promover um clima organizacional saudável para esses funcionários, né? Então eu tenho trabalhado com as empresas, fazendo inicialmente um diagnóstico de risco psicossocial, verificando esse clima organizacional e quais riscos ela pode oferecer para os seus funcionários, e a partir daí implementam, e que é uma das prerrogativas dessa resolução, da atualização dessa resolução, que é a implementação de programas contínuos, ou seja, as empresas precisam ter durante os 12 meses do ano programas contínuos de promoção de saúde mental. E isso vai ser um ganho muito grande, não só para os funcionários, como para as empresas, né? Então, e funcionário, dono, todos eles são pais, todos eles são filhos, isso reflete em casa. Com e certeza. Tudo que a gente traz de informação para cuidar da pessoa mentalmente, isso traz benefício para a família inteira e para todo o ecossistema. Exatamente. E esses adolescentes que hoje nos ouvem, amanhã estarão nessas empresas, né? E se elas estiverem numa empresa que é mais saudável sob esse ponto de vista, para eles também, né? Será um benefício muito grande. Sensacional, Rita. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Trouxe muita coisa legal, informação pertinente que os filhos, os pais podem usar, aplicar dentro de casa. Podem te procurar, depois a gente vai deixar seu contato aqui no vídeo. E quero agradecer mais uma vez nossa audiência que está em casa, que
A gente vai trazer sempre assuntos ligados à saúde mental, ligados ao seu crescimento pessoal, ao que você pode fazer. Isso de forma geral, tanto do adolescente como para os pais, dos pais para os adolescentes. E para quem se sentir que vale alguma coisa a informação que a gente está trazendo, que é muito válida, é muito rico que a gente traz aqui. Então, mais uma vez, te agradeço. Paola. Gratidão, gente. Muito bom sempre estar aqui. Geração Papo Reto, videocast, compartilha, curte e vamos juntos sempre. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tá curtindo o Geração? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente também no Insta, TikTok e Spotify. Próxima quinta tem mais! Uma produção Simon Says Filmes.